Estou a preparar o próximo vídeo para o canal e esse será em inglês, fica já o aviso, mas gostaria de fazer uns comentários sobre o que se passou recentemente numa entrevista que Fernando Medina, um socialista e presidente da Câmara de Lisboa, deu ao jornal Observador. E aquilo que isso traduziu é uma legitimação completa do Chega. Foi sentar o Chega à mesa da negociação parlamentar como qualquer partido, como qualquer outro partido, sendo que o Chega não é um qualquer outro partido. Porque o Chega tem uma dimensão populista, que eu posso discutir, debater, criticar, combater politicamente, mas tem também dentro de si, e tem no seu discurso identitário, diria eu, principal de afirmação política, um discurso de racismo, de xenofobia, de intolerância, de radicalismo, que é absolutamente contrário ao que são valores absolutamente fundamentais. Porque aqui ainda não houve um movimento para pedir ao Tribunal Constitucional que legalizasse o Chega? Eu não lhe sei dizer porque é que não houve. Mas acha que devia haver? Admito, aliás, que essa questão se venha a pôr. Como puderam ouvir, Fernando Medina é a favor da ilegalização do partido Chega. Isto porque Fernando Medina considera que o partido Chega é um partido racista, xenófobo, intolerante, etc, etc. Todos aqueles chavões de esquerda que já conhecemos e que já perderam todo e qualquer significado, dado que não respeitam sequer a definição das palavras. Mas, ao contrário de muitos outros que já criticaram Medina por estas palavras, eu não fiquei espantado com o facto de Medina apoiar a ilegalização do partido Chega. Qualquer um que conheça a ideologia de esquerda sabe que isto faz parte da ideologia de esquerda. Isto faz parte do socialismo e do comunismo. Toda a história da humanidade e todos os exemplos de socialismo e comunismo implementado por vários países no mundo têm este histórico. Tem o histórico de censura, tem o histórico de tentar banir ou ilegalizar todos aqueles que ousem ir contra o pensamento único de esquerda. Aliás, a maior parte dos exemplos desta ideologia mortífera de esquerda é que vão bem mais além do que a censura. Muitas vezes recorrem ao assassinato. Qualquer adversário político é eliminado, porque a esquerda e a extrema-esquerda não vê os que se opõem à sua narrativa apenas como adversários políticos, veem-nos como inimigos a abater. E por isso muitas vezes recorrem ao assassinato. No fundo, basta olhar para a Rússia, basta olhar para a China, basta olhar para a Venezuela. Enfim, temos todos os exemplos que vão desde a mais simples censura, que já é mais do que condenável, ao assassinato, à eliminação completa dos adversários. Portanto, o facto de Medina ser um socialista implica que ele é um fascista. Este discurso fascista faz parte do socialismo e do comunismo. E, portanto, quando ele o disse, eu não fiquei espantado. Fiquei espantado, sim, com o que o jornalista do Observador disse. Porque não foi Medina que falou diretamente na ilegalização do partido Chega. Foi o jornalista, entre aspas, do Observador, que pegou nas alegações infundadas, sem provas, de Fernando Medina, que o partido Chega é um partido racista, xenófobo, intolerante, etc. Pegou nessas alegações sem provas, assumiu que eram verdade e perguntou: se o partido é tudo isto, então porquê é que não há um movimento para ilegalizar o partido Chega? O qual, obviamente, Fernando Medina agarrou e concluiu que é algo que no futuro possa mesmo vir a acontecer. Portanto, Fernando Medina ser um fascista é normal, faz parte da sua ideologia política e já tivemos vários exemplos no passado onde esta hipocrisia e este fascismo de esquerda são aceites por completo em Portugal. Isso não é espantoso, para mim obviamente é mais do que condenável, mas não é espantoso dado o passado e a ideologia que representam. Agora, o que é espantoso é que um jornalista, entre aspas, de um autêntico pasquim, que é este Observador, não questione Fernando Medina sobre as alegações que fez. Um qualquer jornalista imparcial e com integridade profissional, a primeira coisa que fazia assim que Medina alegou que o Chega era um partido racista, xenófobo, intolerante, etc., era perguntar a Medina que provas tem sobre essas alegações, como é que pode concretizar aquilo que acabou de alegar. Mas não, o jornalista, entre aspas, do Observador, agarrou naquele comentário infundado, naquelas alegações infundadas de Medina e seguiu esse raciocínio. Não questionou se eram de facto verdade, apenas seguiu aquele raciocínio. E se o partido chega a isto, então porquê é que ainda não foi legalizado? Chegámos a um ponto onde socialismo, comunismo e jornalismo não têm diferença. São uma e uma só coisa. O Observador, de resto,
no passado já o critiquei, precisamente por este tipo de postura nas entrevistas, onde era uma postura que dependia da ideologia seguida pelo entrevistado. André Ventura foi entrevistado pelo Observador e foi um interrogatório completo, onde chegámos ao ponto onde aquela personagem execrável do Observador chamado Miguel Pinheiro opinava sobre as propostas do Chega, concluía que estavam erradas, baseado na sua opinião, e depois perguntava a André Ventura porquê é que queria seguir com aquelas propostas, porque, segundo Miguel Pinheiro, eram propostas completamente erradas. Portanto, não estamos a falar de jornalismo, estamos a falar de ativismo e de opiniões baseadas em pouco mais do que ideologia de esquerda. Já no caso das entrevistas que o Observador fez precisamente a Medina, que já tinha sido entrevistado pelo Observador no passado, a João Galamba, outro socialista, a António Costa, o primeiro-ministro, e também a Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, onde o próprio Miguel Pinheiro, essa personagem execrável do Observador, esteve presente, não havia absolutamente qualquer confronto, não havia qualquer tipo de escrutínio às propostas destes políticos que têm efeito já na sociedade portuguesa. Algumas delas, no caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, têm efeitos nefastos para a sociedade portuguesa, nomeadamente no mercado de rendas, nomeadamente no mercado de habitação. No entanto, Miguel Pinheiro não questionou Catarina Martins sobre nada disto. De resto, Catarina Martins e todos os outros socialistas e comunistas que foram entrevistados pelo Observador conduziam literalmente a entrevista. E sempre que havia uma qualquer pergunta que os incomodava, eles mudavam de assunto e os entrevistadores, jornalistas, entre aspas, deixavam que isso acontecesse sem problemas. E agora, temos este exemplo, mais um, que eu diria é dos piores, pois foi o jornalista que seguiu o raciocínio para a ilegalização de um partido baseado em alegações de um político. Alegações essas para as quais não tem provas e para as quais o jornalista não pediu qualquer tipo de fundamentação. Este é o triste estado do jornalismo, este é apenas mais um exemplo disso. O jornalismo está morto. E cada vez está pior, diria eu, porque a esquerda e a extrema-esquerda infiltraram as escolas e as universidades e não há qualquer tipo de integridade profissional, há apenas ativismo político. E passam a propaganda política como sendo informação nestes alegados meios de comunicação social, que já não o são. São apenas e só propaganda política. E este Observador é dos expoentes máximos nesta altura em Portugal. É um projeto relativamente recente e, no entanto, já é exatamente igual ao Expresso, ao Público, ao DN, ao JN, ou seja, é só propaganda de esquerda e extrema-esquerda. E isto só vai piorar no futuro. Espero que tenham gostado e até à próxima.